Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu estava lendo uma passagem na Bíblia e de repente duas palavras saltaram aos meus olhos e foi muito, muito interessante. Vou ler com vocês porque nós vamos meditar nessa passagem hoje e que através deste maná, desta meditação, Deus possa falar ao teu coração. Vamos lá, está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Oh, glória a Deus! Olha essas duas passagens, príncipe e rei. Vamos lá, texto dentro do contexto. Saul, que era o rei de Israel, havia morrido. O Davi já estava reinando sobre um grupo de pessoas em Hebrom, mas uma grande parte dos israelitas estavam seguindo o filho de Saul. E neste momento, quando eles sabem que Saul morre, esse grupo vai até Hebrom, local onde Davi estava, e ali começa a dizer para ele: olha, nós somos do mesmo povo. No passado, quando Saul ainda era rei, o Senhor Davi era que fazia todas as coisas. O Senhor é o rei. Eles colocam essa frase: nós somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. Eles já começam dizendo: não, é o Senhor é rei mesmo. Mas o que eu acho interessante, que enquanto Isbosete estava reinando, eles estavam seguindo. Só porque agora ficaram sem rei, vamos correndo atrás de Davi. E foi Abner, o capitão do exército de Saul, que voltou para o rei. Afinal, nós sabemos que Isbosete, que era descendente direto de Davi, o que acontecia com ele? Ele era muito medroso. E o Abner, que era o capitão do exército dele, ele resolveu dormir com a concubina do Saul. Nisso, só porque o Abner fazia o que ele queria, Isbosete chegou para ele e perguntou: mas por que você foi dormir com Rispa, a concubina de Saul? Ele ficou tão bravo, que Abner, ficando indignado, vai procurar Saul. Ele foi só questionado por um ato errado dele, mas ele vai procurar Saul, não vai procurar Davi, e justamente fala: olha, vou te trazer todos eles, nós vamos formar um único povo e Israel vai estar totalmente embaixo do seu governo. O Isbosete não pôde fazer nada. Abner realmente era um homem valente, era o todo-poderoso. No fundo, ele queria o quê? Comandar ele e Israel, pegando uma figura de uma pessoa que não era tão importante como era o filho de Saul e Isbosete. Então, quando acontece isso, ele vai até Davi, Abner fala isso para Davi, e dois homens que eram capitães também do exército do Isbosete vão lá, cortam a cabeça de Isbosete e vão levar para Davi a cabeça como se isso fosse assim: olha, esse era teu inimigo e agora nós estamos trazendo aqui para você a cabeça desse traidor. Davi ficou tão indignado, reconheceu que aquilo que eles tinham feito era uma maldade. Aquele homem era filho mesmo de Saul e ele simplesmente estava ali como descendente dele, apesar de que todos sabiam que quem seria o substituto era Davi. Mas eles foram até lá, mataram o rei e Davi então manda que eles sejam mortos também. Por quê? Porque mexeram com o ungido do Senhor. Mas agora eu quero voltar para o ponto principal. Quando eles chegam para falar com o rei Davi, eles olham para Davi e usam a expressão rei. Mas quando Deus fala com Davi, lembra da frase que eu li para vocês? Ele fala assim: olha, também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe. Gente, aquilo começou a falar muito, porque Davi, aos olhos dos homens, ele era rei, mas aos olhos de Deus, ele era um príncipe. E por quê? Por que dessa diferença? Para os homens reis, para Deus um príncipe, sabe por quê? Porque com certeza os homens veem de maneira diferente como Deus vê. Então aí fica uma pergunta:
como é que nós nos vemos, como é que as pessoas nos veem e como é que Deus nos vê. Gente, sabe, Davi seria realmente aquele rei, estaria reinando, mas Deus sabia que Davi se colocaria como aquele que é príncipe e que teria um único rei sobre aquele local, e este rei era o Senhor dos Senhores, aquele que poderia reinar sobre Israel. A humildade de Davi é porque ele se colocaria como este homem. Deus sabia, eu escolhi esse homem, é ele que vai governar sobre o meu povo, ele sabe que eu sou o rei, porque não se esqueçam, o povo é que tinha pedido o rei, até então era o quê? Uma teocracia, era totalmente diferente de todos os outros povos, e ali nós estamos vendo como Deus se alegrava com Davi, como Deus era com ele, como Deus via que ele era íntegro, dependente, carente de Deus. Por isso que eu fiz essas 3 colocações. Como é que você se vê, como é que os outros te veem, mas principalmente como é que Deus te vê. Sabe, muitos cristãos não conseguem se ver adequadamente. Muitos cristãos nem conseguem se ver como filho de Deus e entender a profundidade, a dimensão que tem ser filho do Deus Altíssimo. O que esse nome nos traz. Muitas pessoas nem entendem qual é o plano, não sabe nem quem é. Ele simplesmente fica pensando como ele vai fazer para que o outro goste dele, como que o outro vai poder falar com ele. Está mais preocupado com aparências, com o outro gostar, do que com o que Deus fala dele. Me chamou muito, muito. Nessa hora que eu estava lendo, eu fiquei pensando em pessoas que criam máscaras para que os outros não conheçam o que está lá dentro dela. Criam máscaras para que os outros possam gostar dela, mas ela mesma não se gosta. Então, novamente, tem uma pergunta principal. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sei, isso daí é algo normal. Nós que vivemos no dia a dia, para nós é como se fosse assim, eu estando bem comigo, com os outros está tudo bem. Não, nós temos que estar bem com Deus. Nós temos que estar pensando em Deus. O que Deus pensa de mim. O que Deus quer para mim. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou realmente vivendo para agradá-lo, para obedecê-lo. Gente, 2 palavras, simplesmente uma rei e a outra príncipe. E tudo aquilo borbulhava dentro do meu coração. Qual o plano dele? O que ele está pensando de mim? O que ele quer de mim? Não é assim que eu tenho que pensar? Então, essas perguntas são muito pertinentes ainda no dia de hoje. Como é que você se vê? Como Deus te vê? Esquece um pouco as pessoas. Talvez as pessoas vão achar que você é um bambambam, que você tem um posto alto, que não sei o que lá, mas isso não importa. O que importa é o que Deus vê dentro do teu coração, e é um coração contrito. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida, nenhum questionamento sobre a tua identidade, busque a Deus para que Ele mostre e fale com você, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te deu habilidades, dons, foi Ele que fez você e colocou você justamente aonde você está, com ou sem família, não importa. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito tudo sobre você. Você vai falar, então sou um robô? Não, é porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Então, para nós, lá atrás, Ele estava escrevendo tudo sobre a tua vida e a minha vida, mas é porque Ele sempre esteve presente, é porque para Ele, hoje é hoje e sempre é hoje. Difícil de entender, né? Mas é isso que está dizendo. Então, o que eu e você precisamos pensar? Aos olhos dos homens, nós podemos ser uma coisa muito boa e até elevada, mas aos olhos de Deus, o que nós somos? Filhos amados, servos, aqueles que ouvindo obedecem. Que coisa linda, que palavra maravilhosa. Tudo vai depender do ponto de vista. Você está olhando o que o homem pensa ou você está olhando o que Deus pensa?
Ponto de vista. Não se preocupe com a posição. É Ele, inclusive, que vai te colocar nessa posição. Foi Ele que disse que Davi iria reinar. Nossa parte, Senhor, que o nosso coração seja grato, seja obediente, esteja sempre contrito, Pai, e que a gente esteja sempre dizendo, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, não me deixe cair em tentação, eu não quero nada mais do que aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Oh, glória a Deus! Vamos orar? Que passagem maravilhosa! Príncipe ou rei? Depende do ponto de vista. Mas aquilo que Deus prometeu para a tua vida e para a minha há de se cumprir. Vamos lá. Pai amado e querido, 2 palavras, pessoas dizendo sobre Davi, ele seria o rei que Deus escolheu, mas Deus dizendo sobre Davi, meu príncipe que vai dominar sobre o meu povo. Oh, Pai amado e querido, como eu oro em cima da tua palavra. Senhor, eu não quero pensar nada além daquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu oro para que cada um que esteja vendo e ouvindo esse maná, esse devocional, que cada um possa não pensar de si mais do que convém. Que esteja sempre buscando no Senhor a sua identidade. Não importa o que os outros dizem, não importa o que aparenta, não importa se eu tenho uma posição alta, não importa se eu sou simplesmente um servo, não importa, Pai, porque tudo que eu sou porque o Senhor foi que fez. Então eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, para que através desta meditação, o nosso coração se preocupe com certeza muito mais com o que o Senhor diz, o Senhor pensa de nós, do que com o que as outras pessoas pensam. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ao coração daquele que está me ouvindo, me vendo, Pai, mostrando exatamente quem nós somos a Teus olhos. O Senhor olha para nós e o Senhor nos ama, o Senhor tem prazer em nós, o Senhor nos criou dessa maneira, Pai, o Senhor nos fez com planos, propósitos, do jeitinho que somos, no lugarzinho que estamos, porque este é o Teu plano e é ali que o Senhor vai dar a vitória, é ali que o Senhor vai ver se o Senhor tem um filho que, não importando sobre posição, sobre cargo, sobre o que tem feito, está sempre pensando, seja feita a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquieta o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um de nós a verdadeira identidade, a identidade de que hoje, como filhos de Deus, nós temos um rei, mas todos nós somos príncipes do Senhor. Seja feita a Tua vontade, meu rei, venha, Senhor, sobre nós com Teu poder e a Tua grande glória, Pai, e que o Senhor nos use, Pai, que nós possamos impregnar esse mundo, Pai, fazer com que esse mundo saiba que só há um Senhor e Rei, e este é aquele que nós cremos e que nós servimos. É por isso que eu oro nesta manhã por cada um que o Senhor fizer assistindo a este devocional, em nome de Jesus. Príncipe ou rei, não importa. Isso, ponto de vista, que Deus mostre para você o que Ele pensa de você. Fica com Deus, Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!